Benjamin Franklin já dizia que nada nessa vida é certo, exceto a morte e os impostos. Se vivesse no Brasil, Franklin precisaria adaptar sua frase. Afinal, por aqui, nada é certo exceto a morte, os impostos e que alguém falará de auditoria da dívida pública sempre que o papo envolver alguma reforma. É uma expressão quase mágica, que atenua nosso sofrimento e garante esperança, como um bode expiatório que a cada nova reforma nos assegura que podemos evitar o desgaste e os nossos problemas, simplesmente aceitando uma verdade oculta. No vasto mercado do wishful thinking, como em correntes de e-mail, os números são sempre fantásticos, mas a promessa de dobrar sua renda sem esforço ou perder uns quilos a mais sem sacrifício nem sempre resistem ao teste da realidade. Como quase todo assunto tratado com sensacionalismo, o buraco é mais embaixo. Por isso, nós do Spotnix resumimos aqui um pequeno manual sobre o que você precisa saber quando o assunto é dívida pública. Bom, para começar, uma questão fundamental. Afinal, de onde saiu essa dívida e qual o real tamanho dela? Que transparência nunca foi um assunto muito em voga por aqui não é bem novidade. Na maior parte da história brasileira, ela praticamente nem foi vista. Até o final dos anos 80, nosso orçamento público era praticamente desconhecido. Quanto o governo arrecadava e quanto gastava eram incógnitas, graças a um mecanismo bastante conhecido da população em geral: os bancos públicos. Pouco importava o gasto, se faltava dinheiro para alguma coisa, seja nos estados ou no governo federal, bastava colocar a máquina de criação de moeda para rodar e os estados e a União conseguiam financiar seus gastos. Todo esse mecanismo acabou criando um imenso problema: hiperinflação. Apenas em 1992, governos lucraram com a inflação nada menos que 2% do PIB, segundo estudo feito pelo economista Mário Henrique Simonsen, em um mecanismo perverso que destruiu o poder de compra da população. Para solucionar isso, o Plano Real impôs um choque no nosso orçamento, forçando o governo a equilibrar suas contas e pagá-las com os impostos que arrecadava ou com emissão de dívida. Como resultado, a inflação diminuiu drasticamente, mas a dívida cresceu, e muito. Assim como a carga tributária, que precisava agora comportar um orçamento realista, e as demandas sociais impostas pela Constituição de 1988. Passadas 2 décadas, a dívida teve altos e baixos e incorporou uma novidade já no primeiro governo Lula. Pela primeira vez, passamos a dever principalmente em reais. Isso porque emitimos títulos aqui para comprar dólares e pagar a maior parte do que devíamos lá fora. A medida que trocou uma dívida em moeda estrangeira com juros de 4% ao ano por outra em moeda nacional com juros de 14% ao ano acabou contribuindo para o salto da dívida total, que hoje atinge 5 trilhões e meio de reais. Nada menos do que R$ 59.139 para cada trabalhador brasileiro. O custo disso tudo, como você já deve ter imaginado, é alto, muito alto. Apenas em 2018 foram 371 bilhões de reais em juros, ou mesmo que todos os entes do governo e as famílias gastaram com educação. Mas claro, nem só de juros é composta uma dívida. Ainda há as parcelas, que somam outros 747 bilhões de reais. Mas então os brasileiros realmente pagam tudo isso em dívida? Bom, essa seria a questão se o governo brasileiro não arrecadasse menos do que se comprometeu a pagar. Como já dizia o ditado popular, devo, não nego, pago quando puder. No caso atual, o governo brasileiro gasta 121 bilhões de reais a mais do que arrecada. Em outras palavras, nem mesmo os juros da dívida têm sido pagos com a renda do governo, ou seja, os impostos. O resultado disso tudo é que pagamos dívida emitindo mais dívida, como se o governo usasse o cheque especial para pagar a fatura do cartão de crédito. A consequência inevitável é que acabamos ampliando o problema, uma vez que sobre essa nova dívida irão recair mais juros no futuro, aumentando a economia necessária para pagar a conta. Com o aumento na demanda de recursos por parte do governo, a pergunta seguinte pode parecer boba, mas faz todo sentido. E aí? Quem paga essa conta? A resposta, ao contrário do que dizem os mitos reproduzidos por aí, está longe de ser apenas os bancos, que detêm apenas 1 em cada 5 reais da dívida pública. Na maior parte, os recursos vêm de famílias e empresas que deixam de gastar com outras coisas para investir nos chamados títulos públicos. Apenas os 6 milhões de brasileiros com previdência privada detêm 960 bilhões de reais dessa dívida, o mesmo valor que todos os bancos do país somados.
Outra quantia similar está nas mãos de fundos de investimento. Como podemos ver, responder essa pergunta não é simples. Quando se investiga mais a fundo, descobre-se que os bancos públicos detêm muito mais papéis do governo que os bancos privados. Só o BNDES tem 300 bilhões de reais em papéis do governo, mais que Itaú e Bradesco somados. Seu FGTS tem outros 80 bilhões, entre inúmeros outros exemplos. O fato é que essa dívida está alastrada por toda a economia do país e longe de ficar debaixo do colchão de um ou outro banqueiro. Mas aí você me pergunta, e eu com isso? Sim, eu sei que quando papos são bilhões para lá e para cá, a coisa parece distante, mas isso não significa que não mude algo no seu dia a dia. Veja bem, a cada R$10 poupados por famílias e empresas, cerca de R$7 se destinam a financiar e refinanciar o endividamento público, o que, por sua vez, significa que sobra menos para estas mesmas famílias e empresas, aumentando os juros pagos por elas. A razão disso é uma poupança extremamente baixa, o que força famílias, governo e empresas a disputarem o seu quinhão. Segundo o banco Credit Suisse, temos um estoque de riqueza equivalente a 1,5 vezes o valor do nosso PIB, contra 7 vezes dos Estados Unidos e até 14 vezes dos japoneses. Na prática, significa que nossa poupança é muito menor, o que eleva o peso do governo nessa distribuição, forçando os juros para cima. Mas se a dívida é um peso tão grande assim, por que não devemos auditar e saber do real problema? Se você chegou até aqui com essa dúvida, a resposta é simples. Já fazemos isso todos os meses por meio do Tribunal de Contas da União e do próprio Banco Central. O resultado você pode conferir aqui no link da descrição.